Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Provérbios, no capítulo 1, Provérbios 1, de 8 a 19. Nós vamos continuar a meditar sobre a sabedoria, sobre o que a palavra de Deus fala a respeito da sabedoria. Sabedoria para nós conduzirmos a nossa vida, para termos uma vida bem-sucedida segundo o padrão de sucesso de Deus. Segundo o padrão de sucesso de Deus. Provérbios 1, de 8 a 19. Diz assim a palavra de Deus: Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros como são destruídos os que descem à cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos, encheremos as nossas casas com o que roubamos. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho daqueles que seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal e estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede se as aves o observam, também estes homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos, quem assim procede, a si mesmo se destrói. Até aí. Como nós refletimos na semana passada, o livro de Provérbios é um livro que tem como seu tema primordial a sabedoria. Como ser alguém sábio, como ter uma vida sábia, como caminhar com sabedoria e assim ter uma vida bem-sucedida. Não bem-sucedida no padrão do mundo, no padrão da ganância, no padrão da sede de poder e de riqueza, mas bem-sucedida diante daquele que é o Criador de todas as coisas e que projetou a própria existência, bem-sucedida diante de Deus. E por ser Deus aquele que julga todas as coisas, por ser Deus aquele último padrão que, a partir do qual toda sabedoria e toda justiça é tida, é derivada, por ser Deus essa pessoa, nós devemos temer unicamente a Deus. E por isso o versículo 7 desse capítulo 1 de Provérbios diz que o princípio da sabedoria, o princípio do conhecimento é o temor do Senhor. Se você quer ter uma vida sábia, comece por temer a Deus. Esse é o princípio da sabedoria. Todo o resto é decorrente do temor do Senhor. Todo o resto desse livro é uma consequência de ter o temor do Senhor. Tendo o temor do Senhor, você estará apto para desenvolver os caminhos de sabedoria que estão aqui no resto desse livro, na continuação desse livro. E na sequência desse versículo 7, que fala sobre o princípio da sabedoria, vem um texto, que é o texto que nós acabamos de ler, que fala sobre o ambiente da sabedoria. Na verdade, o livro de Provérbios é um dos livros da Bíblia que trazem a sua mensagem de uma maneira dualista. Existe isso no Antigo Testamento, existe isso no Novo Testamento. O dualismo, um lado e outro lado, os opostos, as contradições, são formas de nós recebermos a palavra de Deus, formas literárias que estão na Bíblia toda. No Novo Testamento, por exemplo, você vai encontrar muito isso no Evangelho de João. Luz e trevas, vida e morte, essas coisas, esse dualismo no Evangelho de João, nas cartas de João e até no Apocalipse, também é um livro bastante dualista. O livro de Provérbios também é um livro bastante dualista. E, em geral, o que o livro de Provérbios faz é comparar dois tipos de vida. A vida sábia e a vida tola. A vida do estulto, do tolo. Tem a vida do sábio e a vida do tolo. O tolo é também tratado como louco, como aquele que não
reflete no seu caminhar e por isso segue por caminhos corrompidos, por caminhos maus mesmo. E o sábio é aquele que tem caminhos de virtude, caminhos de justiça, porque refletem na palavra de Deus e porque temem ao Senhor. E o que vai acontecer aqui nesses versos que nós acabamos de ler é esse dualismo. Existe nesses versos o ambiente da loucura, o ambiente da estultícia, da tolice. Está nesses versos aqui. E existe também nesses versos que nós acabamos de ler o ambiente da sabedoria. E esses ambientes não são lugares, são relações. Existem as relações da loucura e existem as relações da sabedoria. E esse dualismo está presente nesses versos que nós acabamos de ler. O ambiente da loucura, o ambiente da tolice, as relações da tolice, são os que estão descritos aí a partir do versículo 10. Um tema que está presente na Escritura no Antigo e no Novo Testamento. Sempre que se fala de sabedoria e de conduta de vida, esse tema aparece na Bíblia, que é o tema das más companhias. Isso vai aparecer no Novo Testamento, um texto que minha mãe recitava direto para mim, falava: as más conversações corrompem os bons costumes. As más relações, as más companhias trazem mal para a nossa conduta. Mas também tem no Antigo Testamento, quando você vê lá no Salmo 1, dizendo que o bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ele não dá ouvido para o conselho dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O problema é receber conselho? É andar no caminho? É sentar em roda? Não. O problema é quem faz parte do conselho, do caminho e da roda. São as más companhias que trazem essa má influência. Esse é o ambiente da tolice. É o ambiente da tolice. Tomar ou receber a influência daqueles que não temem a Deus é loucura. Presta atenção. Receber a influência daqueles que buscam um caminho de tolice é tolice também. É loucura também. E uma vez que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, é nos que temem a Deus que nós buscamos o caminho da justiça. E não nos que não temem. Não nos que desprezam a Deus. Aqueles que são chamados no Salmo 1 de escarnecedores, porque desprezam a retidão. Desprezam a sabedoria. E quando você olha esses textos, esses tolos aqui, eles são maus, eles são cruéis. Eles vão atacar pessoas inocentes, indefesas. São pessoas que chamam para fazer o mal, armar armadilhas contra os outros e os roubarem e tomar os seus bens para si. E você pode estar pensando assim, bom, aí é um pouco exagero. Já está se falando de uma coisa muito extrema. Eu não estou acostumado a andar com esse tipo de gente. Mas, meus queridos, deixa eu dizer uma coisa. O que a palavra de Deus nos ensina é que toda prática má, toda conduta errada, toda desavença e toda guerra, inclusive, tem coisa mais extrema do que a guerra, em termos de maldade? Toda guerra tem origem no mesmo lugar de todo mundo que é a gente, que é o nosso coração. Então, todo mundo é um desse louco em potencial. Você pode desenvolver toda a sua maldade. Não é uma atividade, não é uma ação, absurda, ele trazer esse tema que para nós parece tão extremo. Alguém que vai se tornar um assaltante, alguém que vai fazer mal para pessoas indefesas passando no meio da rua, armar arapucas para elas. Não é extremo. Inclusive porque nós sabemos que os meios da violência, os meios do mal, as formas de prejudicar as pessoas são muito diversas. São muito diversas. E se nós vasculharmos as nossas vidas e o nosso coração e os nossos sentimentos, encontraremos em nós sentimentos tão maléficos quanto os piores sentimentos que já passaram pelo coração humano de qualquer pessoa que andou nessa terra. E por isso que ele diz, não ande dessa forma e cuidado com os que andam assim, não ande com eles. Esse é o ambiente da tolice, é o ambiente da loucura. Mas o que ele vai dizer é que estes são loucos porque ao armar armadilhas para os outros, estão armando para si mesmo. A NVI tentou dar uma arrumada aqui num texto bastante difícil de interpretar, de traduzir,
que é o versículo 17 e 18. Ele diz, assim como é inútil estender a rede se as aves observam, também esses homens não percebem que fazem tocada contra a própria vida. O que parece é que esse paralelo no original não está dizendo que esses homens não observam assim como as aves. Ele está dizendo o seguinte, até as aves, se você armar uma armadilha diante da face delas, elas saberão que aquilo é armadilha e não vão lá. Mas estes homens não percebem que armam uma armadilha para si. Entendeu? Eles são mais loucos do que os animais, que observam e falam, ali eu não passo, porque estão armando uma arapuca para mim. Eles são mais loucos do que aquele peixe que enxerga muito bem e vê o anzol lá e fala, você está me enganando. Né, Valtinho? Não tem uns peixes assim, que enxerga assim? É aqueles que o Carlão tenta pescar, porque ele não pega nenhum, cara. Esse peixe enxerga muito bem. Você que não vê o anzol que você está armando para si mesmo. Você que não vê a armadilha que está armando para si mesmo quando anda pelos caminhos da tolice, entendeu? Você é mais, desculpa a palavra, mais otário que um peixe pescado, entendeu? Você está caindo numa arapuca que nem os animais caem. Você está armando uma arapuca para si mesmo e se acha o espertão porque está armando para os outros. É disso que ele está falando, é esse tom que ele está trazendo. Ele primeiro fala dos caras que vão armar a armadilha para os outros e depois diz, olha, eles nem percebem que essa armadilha está sendo armada para eles mesmos. Estão fazendo mal para si mesmos. E é muito comum que pais, mães, se preocupem com seus filhos e sempre ficam bastante preocupados com o tipo de convivência que eles têm. Essa é a fase da vida na qual nós temos os pais de olho nas nossas relações. Porque não quer que nós construamos relações de tolice, não é? Relações de loucura. E às vezes a gente conversa com pais na escola que vêm conversar com a gente e tal, e eles começam a falar, olha, não dá para colocar o meu filho distante daquele ali, não dá para tirar o meu filho do fundo. Sempre tem dessa. O cara tem 2 metros de altura já no 6º ano, tira meu filho do fundo, põe ele na frente, no meio. O que eu faço com as pessoas, né? A altura do professor já não ajuda, né? Então você quer colocar o cara alto na frente lá. Mas sempre tem, porque sempre tem esse negócio, olha, eu sei que o ambiente da loucura é o outro, eu sei que a influência do outro faz mal. E eu crio tão bem, eu faço tão bem, eu ajudo tão bem. Não tem como botar uma redoma e cuidar do meu filho e não deixar que essas más influências o tomem? Olha, não tem. O texto fala, cuidado com as más relações, mas a única maneira de você fazer isso é aprendendo a julgar segundo a justiça da palavra de Deus. É aprendendo o que é sabedoria para poder discernir os que andam no caminho do mal. Não tem redoma. Ninguém vive fechado. Existe um filme iraniano. Já assistiu algum filme iraniano, William? Tem um filme iraniano chamado A Maçã, que conta a história de um pai que prendeu, na verdade, né? Prendeu 2 filhas gêmeas dentro de casa até a pré-adolescência, com medo de que ela se corrompesse. E isso trouxe para elas uma série de deficiências cognitivas, de compreensão da realidade. Não existe isso. Não existe você estar dentro de uma redoma. Não existe. Você não tem como cuidar de todas as influências que vão chegar no seu filho. Às vezes eu vejo a preocupação que os pais têm com a escola e a preocupação que os pais têm com os professores. Recentemente eu falei na igreja de Americana e eu falei isso para eles. Não tem jeito, seu filho vai para a escola, ele vai ter aula com gente que pensa diferente de você. Ele vai encontrar pessoas que são diferentes de você e que têm outros valores de você, ele vai ter. Mas você precisa ensiná-lo como este pai está ensinando esse filho. Não ande por esse caminho. Você vai ouvir essas coisas, você vai saber dessas coisas, mas não ande por esse caminho. Porque o ambiente da sabedoria, em oposição ao ambiente da loucura, não é a escola. O ambiente da sabedoria, em oposição ao ambiente da loucura, não é a igreja. O ambiente da sabedoria, em oposição ao ambiente da loucura, é a casa. É a casa. Olha os versículos 8 e 9. Ouça, meu filho, é o autor, no caso Salomão, a quem a gente entende que esses 8 primeiros capítulos são mesmo da pena de Salomão.
Eu falei para os irmãos no domingo passado que alguns dos provérbios não são deles, são compilados, mas esses 8 primeiros capítulos eles formam uma unidade que remetem a um único autor, e é bem provável que esse autor seja Salomão mesmo. Salomão falando para o seu filho: ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Em oposição àquele ambiente da loucura, das más influências, o que ele fala não é que ele vai cercar o filho dele. Ele sabe que um dia o filho dele vai ouvir essas histórias, ele sabe que um dia o filho dele conhecerá pessoas assim. Mas ele diz: o antídoto para isso é o ensino do seu pai, é a instrução da sua mãe. Ouça, porque isso vai te ajudar a discernir o certo e o errado. Porque é para isso que ele está escrevendo esse livro, não é? Quando você volta lá no início, no texto que nós lemos na semana passada, ele fala que essas palavras, esses provérbios, ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Ele escreveu esse livro para isso. Ele está dizendo: você precisa ter prudência, você precisa ter entendimento para saber julgar, discernimento, discernir o certo do errado. E o ambiente disso é o lar, é a casa. Não esqueça, não despreze o ensino da sua mãe, ouça a instrução do seu pai. Eu acho muito bonito isso na palavra de Deus, especialmente no Antigo Testamento, em que há um entendimento do povo de Deus em laços familiares muito explícitos. No Novo Testamento, há algumas passagens que vão até falar da dificuldade de alguém se achegar a Jesus Cristo e ter que renegar a sua própria família que não se achega. Existe isso no Novo Testamento. E Jesus até fala: você tem que deixar pai, mãe, irmão para me seguir, porque você vai receber no reino muito mais em pai, mãe, irmãos, propriedades e também tribulação. Você vai receber essas coisas, mas vai ter tribulação também. Eu trouxe a espada, vai separar pais e filhos, ele fala. O apóstolo Paulo diz: olha, um dos motivos que pode levar ao divórcio é o não crente não aceitar viver com crente. Mas no Antigo Testamento, todo o pensamento do povo de Deus era ao redor de famílias. No Novo Testamento diz: você vai ter os irmãos, são os irmãos em Cristo. Ele é seu irmão, ele é seu pai, ele é sua mãe. Você tem seus pais aqui, que são os que vão te encaminhar. Como Paulo fala para Timóteo: meu filho na fé. Mas no Antigo Testamento, pai é pai e mãe é mãe. E uma vez que você é um pai crente, uma mãe crente, você é pai e mãe também espiritual dos seus filhos. E é colocado esse peso, ou essa tarefa, aos pais e às mães na Bíblia. Você deve promover no seu lar o ambiente da sabedoria, você que promove. Porque a instrução e o ensino são do pai e da mãe. Vamos lembrar o que falamos no domingo passado. O paralelismo que aparece aqui, a característica da poesia hebraica. Tem um paralelismo aqui. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, não despreze o ensino da sua mãe. Instrução e ensino não são coisas diferentes aqui. São duas palavras que expandem o sentido do que ele está falando. E pai e mãe não significa que, tem uma tarefa para o pai, dá instrução. Tem uma tarefa para a mãe, dá ensino. Não é isso. Mas é o paralelismo de uma frase que completa e que é somada pela outra. Pai e mãe dão instrução e ensino ao filho que deve ouvir e não desprezar. É isso. Instrução e ensino vem de pai e mãe. Pai e mãe devem criar um ambiente de sabedoria na sua casa para instruir o seu filho. Não para que o seu filho fique preso na sua casa para sempre. Porque sabedoria se prova na vida, nos caminhos. Mas para que ele saiba discernir o caminho bom e o caminho ruim. Mas o que a palavra de Deus também fala, e o que ela também coloca, não é só tarefa aos pais. Coloca a tarefa aos filhos também. Não são só os pais os responsáveis por criar ambientes de sabedoria na sua casa, mas os filhos são responsáveis diante de Deus. Ouçam isso, filhos. Responsáveis diante de Deus de honrar pai e mãe, de ouvir pai e mãe. A Bíblia ensina pai e mãe a ser pai e mãe? Ensina, mas ensina filho a ser filho também. E o filho tem que ser bom filho. O que é um bom filho? Honrar aquele que honra o pai e a mãe. Honrar pai e mãe é obedecer? Também é. Também é, porque o filho desobediente traz vergonha para o seu pai. O livro de Provérbios também fala isso.
Mas honrar pai e mãe é em todos os caminhos, escolhendo justamente, discernindo na retidão, trazer honra aos seus pais. Esse aí foi bem criado, esse aí foi bem ensinado. A gente até usa essa palavra, né? Uma palavra um pouco, se você pensar bem, ela é meio estranha, né? Olha que menino mal criado, né? Olha que menino mal educado. Bota o menino no passivo, né? Ele não é mal, ele é mal educado. Eu não quero que nós observemos esse tema a partir do sentido de culpa, mas a partir do sentido de responsabilidade. Cada um faz o melhor para honrar a Deus. Pais fazem um ambiente de sabedoria para que o filho ouça. Filhos ouvem. Filhos ouvem. Filhos não desprezam, porque o mandamento aqui é para os filhos. Ouça, não despreze. Existe um momento da vida em que o filho entra em conflito com os pais. O filho, a filha entra em conflito com os pais. Esse momento, que é chamado no nosso tempo de adolescência, né, que tem momentos diferentes de início e fim, dependendo dos contextos históricos da vida de cada um e um monte de coisa. Esse momento de conflito é um momento importante, acontece. Em geral, é um momento em que o filho, a filha afirmam a sua individualidade em resposta à alteridade dos pais. Eu sou eu, meu pai é meu pai. A gente pensa coisas diferentes, a gente tem vontade diferente, a gente gosta de coisas diferentes, a gente tem valores diferentes até isso tem, porque as coisas vão vindo diferentes. É um momento de afirmação de individualidade, isso acontece. Tem um momento da adolescência, tem conflito, tem rompimentos, tem. Isso passa também, isso passa por uma relação que agora o filho não vai ser mais uma extensão sua, ele vai ser um outro com uma relação de amor com você, isso é muito bonito. Ninguém quer que o filho seja só um robozinho, não é? Construído segundo a sua mente. Ele é uma pessoa, você criou uma pessoa. Isso acontece, mas é importante que nessa fase os filhos entendam que não podem desprezar a sabedoria dos pais. E nas fases posteriores também. E os pais entendam que ainda que devem preservar a individualidade e privacidade dos filhos, a condução e o fato de eles serem pessoas diferentes de você, eles não são você, eles são outra pessoa, você não deve projetar nele seus sonhos, você não deve projetar nele sua vontade, ainda assim você deve dar para ele o ambiente de sabedoria. Você deve valorizar a sua voz como um indivíduo. O que você pensa sobre esse assunto? Pois bem, a palavra de Deus, que critica tanto a minha má conduta quanto a sua, ela diz isso, ela diz uma outra coisa. Para mim é difícil também, eu tenho um monte de dificuldade com isso aqui, mas a gente deve perseguir, a gente deve viver. Porque ainda que você seja um pai e uma mãe maravilhosos, você não dará a melhor paternidade e maternidade para os seus filhos, se for a sua cabeça regendo o certo e errado, porque você é deturpado. Mas se for a cabeça que é Cristo regendo a sua casa, aí você vai dar a melhor paternidade, a melhor maternidade, porque você vai dar a filiação de Deus mesmo a ele. É a sabedoria de Deus. E há um detalhe nesse versículo que é muito interessante. Quando fala ali, ouça meu filho a instrução de seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Algumas traduções trazem, não desprezem a lei da sua mãe. Alguma tradução aqui está assim? Não despreze a lei da sua mãe? Nenhuma? Olha só, então não temos nenhuma assim. Mas algumas trazem, algumas mais antigas trazem. Sabe por quê? Porque a palavra em hebraico aí é Torá. Torá. Sabe o que é Torá? Torá é a lei de Moisés. Mas é uma palavra que significa também instrução. O que significa que existe a instrução da justiça e ela é, assim como a palavra é coincidente, a própria instrução também é coincidente com a lei de Deus. Entendeu? Quer guiar o seu filho na sabedoria? A sabedoria suprema é a lei de Deus. A instrução é a lei de Deus. Nós falamos isso na semana passada. Provérbios é um comentário da lei aplicado à vida. Não despreze a instrução que vem da sua mãe, porque essa instrução não é qualquer instrução que ele está falando. Essa instrução é a instrução da lei de Deus. É pai e mãe como canais
da palavra da aliança em direção aos seus filhos. Isso é tão importante para o povo judeu, isso era tão importante para o povo judeu, que disso dependia eles terem um território. Cada vez que os judeus foram expulsos da sua terra foi porque eles não cumpriram a aliança. E isso é o mandamento de Deus, o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue seus dias na terra que o Senhor teu Deus te deu. O texto originalmente não está falando de longevidade, para que te prolongue seus dias de vida. É para que te prolongue seus dias nessa terra que Deus te deu. Para que você viva mais nessa terra. Porque se um dia a próxima geração desprezar a Torá dos pais, vocês serão levados dessa terra para outra. Vocês não vão viver mais nessa terra. A responsabilidade de pais serem pais e de filhos serem filhos diante de Deus. Um bom pai e uma boa mãe honram a Deus com a sua boa paternidade e maternidade. Um bom filho honra a Deus com a sua obediência aos pais. Ao obedecer aos pais, não obedece aos pais, obedece a Deus, porque a instrução que ele recebe é a instrução que vem de Deus. A Torá de Deus trazida pelos pais aos filhos. Está entendendo qual que é o problema que a gente está encontrando agora no mundo? Os lares não são ambientes de sabedoria. Se tem uma coisa que aconteceu com as relações de sabedoria dos lares, é que elas se tornaram extremamente funcionais. Elas se tornaram extremamente funcionais. Os pais têm acreditado que dar o melhor ensino para os seus filhos é garantir um futuro de bem-estar material para eles. O melhor ensino que eles puderem para que eles sejam excelentes, muito bem-sucedidos nas suas empresas. O máximo de propriedade que eu puder deixar de herança para que eles tenham vida confortável no futuro. Eu quero que o meu filho tenha o que eu nunca tive, quando na verdade o seu filho precisa ter o que você sempre teve. A sabedoria que veio do seu pai para que você fosse um trabalhador justo e honesto. Mas você quer que ele tenha os frutos do trabalho e que não tenha uma sabedoria para ser um trabalhador como você. Então a gente tem um monte de gente com canudo na mão e nada na cabeça. Porque não recebeu a Torá de Deus através dos seus pais, não recebeu a instrução de Deus através dos seus pais. E o texto traz isso de uma maneira muito poética. No versículo 9, ele fala que essa instrução, esse ensino, serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Por que ele diz isso? É a ideia de uma joia. Uma joia, algo admirável. Você está querendo deixar uma joia de herança? Você está querendo deixar um enfeite para a cabeça? Uma coroa? Você está querendo deixar uma coroa para ele? De ouro, pedras preciosas. Um colar de ouro pesado, que vai dar para ele muito dinheiro, mas também uma dor nas costas de tão pesado que é. É isso que você quer deixar para o seu filho? Ou você quer deixar a instrução de Deus no ambiente de sabedoria que é o lar? Nós precisamos de lares que cultivam a palavra de Deus. Irmãos, vou falar mais uma vez sobre isso. Eu tenho ficado preocupado do quanto os crentes estão se preocupando com as coisas erradas. Ficam desesperados com qualquer conteúdo que bata a porta da sua casa. Através da televisão, da internet, através da escola, Mas não ensinam seus filhos a discernirem. Não mostram para os seus filhos que eles são os verdadeiros instrutores. Eu já vi gente dizer o seguinte, olha só, e a gente já deve ter dito isso aqui também, até eu já devo ter dito alguma coisa assim, mas não vou dizer nunca mais. Viu? Gente, olha só, o seu filho passa 6 horas por dia na escola, e na igreja ele passa 2 horas por semana. Não dá para competir. Claro que não dá, porque não é a igreja que é o ambiente da sabedoria. É a sua casa. Aí se a gente for botar na ponta do lápis, a sua casa você tem mais horas com seu filho. É em casa. Crie um ambiente de sabedoria no qual você leva a palavra de Deus lá em cima. Você coloca ela como o verdadeiro rei da sua família. O verdadeiro rei da sua casa. Porque as famílias não têm tido a casa, o lar, como um ambiente da sabedoria. Mas não é só isso. Eu falei isso. Mas nem mesmo os pais têm tomado a palavra de Deus como a sua instrução, como a instrução de Deus para si.
Em qual momento da sua vida com seu filho você teve a oportunidade de mostrar que você, por ser filho de Deus, age diferente? Em qual momento? Ou você age como todo mundo age? Porque se você age como todo mundo age, você está tomando o ambiente da tolice na sua vida. E você vem para a igreja achando que esse é o ambiente da sabedoria. Não é. Aqui a gente celebra a sabedoria também, mas você deve cultivar isso na sua casa. Os pais não têm caminhado o seu caminho na justiça e querem que os filhos caminhem. Os pais não têm valorizado a Torá de Deus, não têm valorizado a instrução de Deus, que é mais do que a Torá, né, a Bíblia toda. Não têm valorizado a Escritura e querem que os filhos valorizem. Não vão valorizar se eles não verem você valorizar. Existe um estudo muito interessante, é claro que como qualquer estudo ele é limitado, mas existe um estudo que faz um vínculo entre a formação dos pais e a formação dos filhos. Não exatamente no sentido de que a formação que os pais têm é a formação que os filhos têm, não é exatamente isso. Mas do valor, da opinião. Quantos filhos valorizam a partir da formação dos pais? E lógico que cada um tem a formação que tem de acordo com as circunstâncias da vida. E geralmente os pais querem que os seus filhos tenham formações melhores que as suas e geralmente conseguem. As gerações estão ficando cada vez mais diplomadas e tudo mais. Mas o mais interessante é que esse estudo mostra que os filhos valorizam a educação a partir da valorização que os pais têm pela educação. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês não é para vocês valorizarem a educação ou não, isso é uma questão que você vai ouvir na escola, na palestra, que a coordenadora da escola vai chamar alguém para dar lá. O que eu quero dizer é que você deve valorizar a Bíblia. Você pode valorizar a educação também, mas valoriza a Bíblia. Você deve mostrar que a palavra de Deus é a palavra de Deus. E você a toma como palavra de Deus, não como palavra de um homem qualquer. E que quando você erra diante da palavra de Deus, você assume. E você pede desculpa. Você pede perdão. E quando você tem a oportunidade de agir segundo a palavra de Deus, você age. E você deixa bem claro, eu agi assim porque é assim que Deus quer. Porque Deus quer assim. Eu já contei isso para os irmãos, vou contar de novo, e os irmãos me perdoem por trazer esse exemplo, mas eu não conheço outro melhor que esse. E conheço esse bem o suficiente para poder atestar da maneira que ele é. Eu costumo dizer que a minha formação teológica começou em casa com meu pai. Mas quem colocou a Bíblia nos meus pés para eu andar segundo a Bíblia foi minha mãe. E como é que a minha mãe fazia isso? Do jeito que eu acabei de falar para vocês agora há pouco. Ela nos corrigia com versículos bíblicos. Nos corrigia com versículos bíblicos. Falava isso aí, as más conversações corrompem bons costumes. Tudo que querei que os homens vos façam, farei vós a eles primeiro. Minha irmã, às vezes, entrava numa competição comigo muito grande, e às vezes ela se exaltava, e ela olhava para minha irmã e falava, a beleza da mulher está no espírito manso e delicado. E eu aprendia também, porque eu estava ouvindo. Pagai o mal com o bem. Muitos versos, desde pequenininho, eu queria levantar para correr no corredor da igreja, ela falava assim, guarde os seus pés ao entrar na casa do Senhor. Desde pequenininho, versículo atrás de versículo, instruindo com a palavra de Deus. Porque isso era a lei de Deus para ela conduzir a vida dela. E era a melhor maternidade que ela podia me dar. Era me fazer ser conduzido pela lei que a conduzia. A sua casa tem que ser um ambiente da sabedoria proveniente da Escritura, da palavra de Deus. Mas se você não valoriza a palavra de Deus, se você não toma a palavra de Deus como a sua conduta, já não é garantido que o seu filho vai andar no caminho certo quando você toma ela como a sua regra de conduta, porque ele pode ser um mau filho. É a escolha dele também, ele tem a autonomia e individualidade dele. Senão não precisava falar, não despreze. Se está escrito não despreze é porque desprezam. Mas você tem a responsabilidade de trazer a palavra. Se ele desprezar, é um problema dele. Façam melhor. E a terceira coisa. Pais e mães estão confiando muito na justiça própria. A palavra de Deus, quando vai ensinar sobre paternidade, lá em Efésios, fala para os pais não irritarem os seus filhos. Eu acho interessante isso. Pais, não irritem os vossos filhos. Tem tanta coisa para você falar para os pais não fazerem com os filhos, coisas até piores do que irritar. Mas lá está dito, não irrite os vossos filhos.
Por que não irrite? O que é irritar os filhos? Filho se irrita mesmo. Às vezes você nem precisa irritar, ele fica irritado. Mas quando a orientação é da palavra de Deus, não é você que está irritando. Ele que está se irritando com a justiça. Ele que está se irritando com a verdade. Porque ele é mau. Ele nasceu pecador. Ele não nasceu bonzinho e se corrompeu com o tempo. Ele nasceu pecador. Mas quando a coisa é picuinha sua, quando tem que ser do seu jeito, quando tem que ser da sua forma, porque você quer, porque é assim, porque acabou, você está irritando. E claro que a gente carrega as nossas características para os nossos filhos. Claro que a gente carrega os nossos desvios até na criação dos filhos. É por isso que você precisa parar de confiar na sua justiça própria. Mandar esses seus 2 joelhos no chão e clamar pela misericórdia de Deus para que você seja um canal de sabedoria para a direção dos seus filhos. Porque você não sabe. Porque você também está aprendendo, porque você também peca, porque você também erra. E você é responsável por fazer da sua casa um ambiente de sabedoria. E isso não é fácil. Se depender de você, não será um ambiente de sabedoria. Graças a Deus não depende de você, depende de Deus, que está mais envolvido com a sua vida e com a do seu filho do que você mesmo. Então não ignore Deus, porque da mesma maneira que você não quer que seu filho ignore a sua instrução, você não deve ignorar a instrução de Deus. Então caia de joelho diante de Deus e clame: Senhor, que eu seja um bom pai e uma boa mãe para o meu filho. Hoje e sempre. E o Senhor conhece a sinceridade do seu coração, o Senhor conhece a sua dedicação, Ele conhece as suas fraquezas, Ele vai agir através disso. Busque a Ele com sede pela palavra, busque a Ele a orientação dEle, a orientação. Ensine o seu filho no caminho que ele deve andar. E desprezar ou não é algo que será para ele decidir. E aí você vai falar como o apóstolo Paulo: estou inocente do seu sangue. Claro que a gente não fala assim com o filho, mas a verdade é que esse é um modelo de discipulado. O discipulador faz de tudo para ensinar o seu discípulo, o discípulo de Jesus Cristo. Ainda assim, pode não dar certo. Ainda assim, ele pode desprezar o bom conselho. Mas você não desiste. Você continua sendo um farol na negritude da noite. Você continua sendo um farol nas trevas. E o Senhor, que é quem nos preservou até aqui, para estarmos aqui juntos, meditando na palavra de Deus sábia, também proporcionará um ambiente de sabedoria no seu lar. Amém?